Tá. Então, bom Bom dia. dia, feliz terça-feira. Aqui no Clube da Felicidade, esta manhã deliciosa, aqui no sul, Paraná, Cascavel. Estamos aqui com o clima já de inverno. Vera, Gostou? teu som baixou de uma Baixou o hora meu para outra. som? É, baixou de uma hora para outra. É. Esse som pensa que se governa. Entra algumas interferências aqui. Então vamos lá, mais pertinho dele. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à família aqui do Clube da Felicidade. E essa terça-feira nós com a sessão completa do nosso dia de hoje, no dia 13 de maio de 2025. Hoje, meu papaizinho está fazendo 93 anos. Parabéns. 93 anos, parabéns para o meu pai Eduardo Morogense. Vou dedicar essa sessão a ele, com muito amor, com muito carinho e gratidão. E eu convido aqui, então, para essa manhã, para quem vai estar ouvindo também, pratique o seu treino do riso diariamente, mais de 10 minutos diários, como nós fazemos também. Então, nós vamos praticar hoje, nessa sessão completa, com o tema Riso do Outono. Outono, com a querida a Celina Valderez. Seja muito, muito bem-vinda aqui ao Clube da Felicidade. E a sessão é sua, querida. Bom dia, bom dia. Que bom que a Vera me apresentou, porque eu sempre esqueço de me apresentar. É muito incrível. Aí lá no fim da sessão alguém me pergunta como é teu nome? Eu, oh, meu Deus. Esqueci de novo. Enfim, pessoal, então, bem-vindos a uma sessão de Yoga do Riso. Eu sou a Val, então, eu sou líder de Yoga do Riso já há uns 5 anos por aí. E eu também sou professora, né? Sou formadora que nem a Vera. E o Yoga do Riso, então, pessoal, eu vou apresentar bem rapidamente os 5 pontos importantes, assim, para a gente entender o que é o Yoga do Riso. Para a gente não achar que isso aqui é uma loucura total, tá? Isso aqui é um método. Então, vamos ver, ó, 5 coisas. A primeira coisa, yoga do riso é um método onde qualquer pessoa pode rir sem motivo ou razão. Aqui a gente não usa piada, não usa comédia, a gente trabalha, como a gente diz assim, né, com o que a gente chama de exercícios do riso. Então, o segundo ponto importante, yoga do riso, esse método, ele é executado, né, através de um exercício grupal. Então, é super importante a gente estar com outras pessoas, porque o riso contagia, né? E assim, o mais importante, mesmo que a gente não tenha senso de humor, não esteja com a menor vontade de rir, é a gente procurar manter uma atitude alegre, infantil e brincalhona, né? Porque o riso de uns vai contagiando de qualquer maneira. Terceiro ponto, né? Por que o nome Yoga do Riso? Porque aqui a gente associa os exercícios do riso com a respiração profunda do yoga. Ah, o quarto ponto, né? O yoga do riso ele é baseado no fato científico de que na prática o nosso cérebro ele não distingue o riso espontâneo do riso exercitado. Então, o nosso riso ele vai ter os mesmos benefícios quando ele for através de brincadeiras, como a gente vai fazer aqui, né? Do que quando a gente está achando muita graça de alguma coisa. Os benefícios para nós em todos os âmbitos são os mesmos. E o quinto ponto, né, é que o yoga do riso, ele foi criado, esse método foi criado em 1995, numa praça da Índia, por um médico de família indiano, Dr. Madan Kataria, e a esposa dele, que é professora de yoga, é a Madhuri Kataria, e então eles começaram numa praça da Índia com 5 pessoas, os dois e mais 3 amigos. E hoje a gente tem mais de 100 países, né, com líderes de yoga do riso e promovendo esses encontros, né, de sessões de yoga do riso. E as 3 razões, né, as 3 razões mais importantes para a gente praticar o yoga do riso. A primeira das 3 razões é que o riso, comprovadamente, né, por estudos científicos, ele traz vários benefícios para a nossa saúde, tanto no âmbito físico ou emocional,
a nossa disposição para a vida, né? Ele nos dá assim, um bem-estar, né? Por quê? Porque o yoga do riso, esse é comprovado que 10 a 15 minutos de risada por dia ajudam a gente a liberar neurotransmissores de bem-estar. Então, mas é importante 10 a 15 minutos. E não precisa ser 10 a 15 minutos seguidos, né? Mas a gente, que nem na sessão, a gente vai fazendo as brincadeiras aqui e a gente, na soma, a gente vai acabar tendo rido muito mais do que 15 minutos. Bem, o segundo motivo para a gente praticar yoga do riso é porque dentro da sessão a gente tem um ambiente seguro para rir. Porque aqui a gente não vai rir uns dos outros, a gente vai rir com os outros, né? Então não é um lugar onde a gente vai ser ridicularizado, alguma coisa assim, né? Aqui o riso é liberado. E o terceiro motivo é que ao longo da nossa vida, o nosso riso ele vai sendo, digamos assim, restringido, né? Porque as crianças riem em qualquer lugar, de qualquer coisa, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Não ri assim, não ri assado, não ri aqui, não ri ali, né? E aí o nosso riso vai encurtando. E aí, então, no yoga do riso, a gente vai aprendendo a soltar, vai treinando, digamos assim, para soltar o nosso riso. Enfim, então, eu pensei, né, como a gente está no outono, né, pensei no outono para me inspirar em algumas brincadeiras para a gente fazer aqui. Mas então a gente vai começar a nossa sessão e a gente sempre começa ativando os pontos de acupressão que a gente tem nas palmas das mãos. Então a gente começa simplesmente, né, batendo palmas, e aí a gente acrescenta um ritmo e o nosso mantra do Yoga do Riso, que é o ho, ho, ha, ha, ha. E aí a gente já vai treinando, Ho, né, ho, para ha, ha, aquecer ha. o nosso Ho, riso. ho, Então, ha, ha, ha. Ho, 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 ha, 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 ha. ha. Ho, 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 ha, ha, ha. ho, 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 ha, ha, ha. ha, ha. Ho, E o ho, nosso riso ha, de ha. paz, Ho, né? ho, Né, ha, Vera? ha, ha. Ho, Muito, ho, ha, muito ha, bem, ha. Ho, yeah! ho, ha, Muito ha, ha. Ho, bem, ho, ha, yeah. ha, ha. O Ho, ho, nosso, o ha, ha, nosso ha. grito de paz Ho, é para chamar ho, a criança ha, ha, interior, ha. se ela ainda Ho, estiver ho, dormindo. ha, ha, ha. E aí a gente vai intercalar, de vez em quando a gente vai procurar respirar mais profundamente entre os exercícios. E outra coisa importante é a gente ter a água disponível, porque é bom a gente tomar uns golinhos no meio da sessão. Então a gente pode respirar, a gente tem também umas brincadeiras para respirar. Então, uma das maneiras é a gente elevar os braços, e à medida que a gente vai elevando os braços, a gente vai inspirando mais profundamente que a gente conseguir tentando mover a barriga, né? Porque a nossa respiração normalmente ela é muito superficial, a gente mal mexe os ombros, né? Então vamos lá, elevando os braços, inspirando, chega lá em cima, a gente segura um pouquinho e aí a gente solta com uma risadinha. Então vamos lá, elevando os braços, inspirando. Segura, segura e solta. Mais uma vez, eleva os braços, inspirando. Segura, segura e solta. Bom, então, né? Nosso primeiro exercício do riso, né, vai ser o que a gente chama de Rarastê. Eu gosto de começar as sessões com esse exercício porque é uma saudação. Então a gente se saúda com risada. Então vamos lá. A gente pode unir as mãos, né? Para a gente se cumprimentar, né? Então vamos lá, Rarastê, se cumprimentando com risos. Muito bem, yeah! Yeah. Ai, pessoal, eu estava tava pensando aqui nos exercícios e eu lembrei
que quando eu estava no primário, né, lá nos primeiros anos de escola, tinha uma história que a professora gostava de contar, que era de um duende, que ele tinha uma latinha de tinta dourada, e no outono ele estava nas árvores e ele pintava as folhas para elas ficarem douradas, depois elas caírem, né? Então eu sempre achei aquilo a coisa mais linda. Aí eu pensei assim, a gente podia fazer uma brincadeira de riso agora, imaginando que nós somos os duendes, a gente tem a nossa latinha de tinta dourada e a gente vai pintar as folhas, enquanto isso a gente ri. Vamos lá, um, dois, três, pintando as folhas de dourado. Muito bem, muito É bem. muito bem. Yeah! Agora, as nossas folhas ficaram pesadas por causa da tinta, né? E aí elas caíram da árvore. E aí agora o nosso chão tá cheio de folhas e a gente vai pegar uma vassoura e a gente vai juntar as folhas. Vamos lá? Vamos ficar em pé, pegar a vassoura e vamos juntar as nossas folhas. Vamos lá, um, dois, três. Muito bem, muito bem. Muito Yeah! bem, Vamos tomar um golinho d'água, quem tiver água perto? Babei. Agora a gente vai juntar as folhas. Porque assim, nem todo mundo tem composteira, né? Mas seria ótimo se todas as pessoas tivessem, porque cerca de 50% dos resíduos que saem de uma cidade são resíduos orgânicos. Então, se a gente tivesse uma composteira, a gente poderia pegar essas folhas que a gente juntou do chão, né? E ajudam bastante para a gente fazer nosso composto e depois ter uma terrinha boa para plantar algumas coisinhas. Então, agora a gente vai juntar as folhas e levar para nossa composteira, tá bom? Vamos lá, um, dois, três, juntando as folhas. Muito bem, muito bem. Yeah! Vamos respirar um pouquinho. Agora a gente vai respirar cheirando a flor. A gente segura uma flor bem cheirosa numa mão e na outra mão a gente pega uma vela acesa. Cuidado para não queimar o nariz. Vamos lá. Cheirando a flor e soprando a vela. Cheirando a flor e soprando a vela. Aqui na minha cidade, eu moro em São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Fica a 30 quilômetros de Gramado. Ninguém conhece São Francisco, mas Gramado todo mundo já ouviu falar. Pelo menos no Brasil. Enfim, aqui na rua principal da minha cidade, a gente tem umas plantas chamadas Acer. Não sei se vocês já ouviram falar. É da família do plátano. No outono, elas ficam lindíssimas, porque as folhas mudam de cor, algumas delas ficam vermelhas, outras ficam nesse dourado que a gente estava pintando antes, né? E elas têm um perfume, porque elas têm uma resina, e elas têm um perfume maravilhoso.
Então, assim, eu andei fazendo colchões para os meus gatos com essas folhas. Então, agora a gente vai rir, porque a gente vai pegar um saco de pano e vai botar as folhas que sobraram dentro e vai fazer colchãozinho para os gatos. Vamos lá? 1, 2, 3. Pegando o saco e botando a folha dentro. Mais folha. E mais folha. Cabe mais, vamos lá. Cabe mais. Muito bem, muito bem. Os gatos ficam bem cheirosos, então. Bem Ai, perfumados. olha, e elas fazem barulhinho, sabe? Elas estão bem secas, né? Então eles vão deitar ali, eles adoram porque faz barulho também. Esses dias eu estava fazendo sessão e a Cristina, né, a nossa colega do Yoga do Rio, estava junto, e ela estava dizendo que ela adora ouvir os bem-te-vis. Então, os bem-te-vis são os passarinhos que aqui no Brasil, pelo menos, eles cantam também no inverno, no outono, em qualquer hora, né? Então, ela disse que ela fica ouvindo o bem-te-vi e ela imaginou um exercício assim, bem-te-vi, ri. Então, vamos fazer um riso da Cristina do Bem-te-vi. Então, lá, Bem-te-vi, ri, ri, ri. Bem-te-vi, Muito bem, muito bem. já está esquentando, vou ter que começar o Nossa, negócio de risada é coisa séria, credo. Sobe o calor, sim. Então tá. Uma coisa que eu acho muito legal do outono, né? Pelo menos antigamente, outono era a estação que ia chover bastante, né? Aí esses dias a Cristina estava dizendo que nada lá, pelo menos onde ela estava no Rio, não estava chovendo nada. Aí ela sugeriu que a gente fizesse uma dança da chuva. Então vamos fazer um exercício do riso com a dança da chuva? Vamos lá, ficar em pé? Cada um faz a dança da chuva do seu estilo. Depois, se chover, não vão me culpar, tá bom? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Yeah! Muito bem, yeah! Aqui pode entrar um pouco. Mais um golinho d'água aqui. Tem que acalmar um pouquinho o riso, senão a gente se engasga com a água. Vamos ver o que mais. Então, né? A gente fez a dança da chuva. Aí começou a chover. E aí choveu bastante. E aí deu um monte de poça d'água. Aí, eu sempre gosto de contar que uma vez eu tive uma ideia assim fantástica. Eu estava usando pela primeira vez uma capa de chuva daquelas gabardine, sabe? Begezinha, bem clarinha. Aí eu pensei, bah, a coisa que eu mais queria na vida era pular dentro de poça d'água. Aí vocês tentem imaginar a inteligência rara aqui pulando com os dois pés dentro de uma poça de água cheia de lama com uma gabardine bege. Só rindo para não chorar, né?
Então vamos lá, pular dentro de poça d'água. Vamos lá, com os dois pés. Um, dois, três. Muito bem, yeah! Assim esquenta, né? Não tem como não esquentar. Isso que eu Riso fiz em um foguinho no movimento. fogão aqui atrás de mim. Vamos lá, respirar um pouquinho. Vamos respirar, longa, levanta Aham. os braços, Isso, inspira, vamos respirar assim. exala. Segura isso. Mais uma vez, inspira. Segura isso. Eu queria fazer mais um exercício com vocês. Não sei se todas vocês já comeram pinhão, né? Aqui onde eu moro, ontem, só para vocês terem uma ideia, eu entrei na mata. Aqui tem uma mata nativa maravilhosa, cheia de araucária. E eu entrei na mata, pensei, vou caminhar um pouquinho aqui, ver se acho algum pinhão. Tinha tanto que eu tive que sentar no chão para catar. E aí, quem nunca comeu pinhão, né, vai ter que aprender agora. Então, a gente pega um pinhão cozido, não cru, não adianta. Pega o pinhão cozido e morde. Morde no canto do pinhão, e aí salta o pinhão de dentro, né? E aí a gente consegue comer. A casca não, tá, gente? É só o pinhão de dentro. Então, vamos comer pinhão agora. Vamos pegar o pinhão, morder. Mais um. Mais um. Morder do outro lado. Muito bem. Agora, pessoal, a gente vai fazer o que a gente chama de meditação do riso. A gente vai rir um pouquinho, sem exercícios. Aí eu convido vocês a se acomodarem numa uma posição bem confortável, se estiverem sentadas. Alguém fugiu da sessão. Bom, A Elaine Cristina está com nós aqui assistindo, mas ela está preparando, acho que as crianças para a escola, né, Elaine Cristina? a vida não dá tréguas. Então, vamos se acomodar bem confortável. Já vi que tem gente aí que já deitou. Aí a gente vai fazer simplesmente rir, né? Sem exercícios. Aí depois vou convidar vocês para a gente fazer um rápido relaxamento, depois uma visualização pela paz mundial. Aí a gente retorna para ver como é que está todo mundo, né? Se todo mundo já retornou. E aí a gente faz a nossa ativação final. Então vamos lá. Eu gosto de ficar com os pés apoiados no chão, se eu não posso deitar, né? E apoiando as mãos sobre as coxas e tentando soltar os ombros, né? Dar uma chance para o meu corpo. Então vamos lá. Meditação do riso.
Agora eu convido vocês a inspirar profundamente, sentindo o ar, sentindo o ar e visualizando esse ar se espalhando por todo o nosso corpo. Vamos imaginar que com esse ar estão entrando no nosso corpo bolinhas douradas de risos. E essas bolinhas, elas vão se espalhando por todo o nosso corpo. E por onde elas passam, elas vão tornando as nossas células cheias de energia, cheias de força para nos defender contra qualquer agressão do nosso mundo exterior. Então, nesse momento, as nossas células estão se fortalecendo para nos defender de qualquer micro-organismo agressor. Nesse tempo onde é tão comum a gente se resfriar, nesse momento as nossas células estão se defendendo contra esse tipo de situação. Mas essas bolinhas douradas, elas fazem mais, elas deixam o nosso corpo todo vibrando, vibrando em luz, vibrando em energia. E agora o nosso corpo todo está dourado, brilhando. O nosso corpo todo, todas as nossas células estão rindo. Que a gente consiga imaginar o nosso corpo todo transformado em uma única gargalhada. E agora essa nossa energia se expande e nós vamos levar essa nossa energia o mais distante que nós pudermos. E nesse momento nós irradiamos o nosso riso para toda a nossa vizinhança. A gente vai imaginando e visualizando os nossos vizinhos sorrindo, se abraçando, desejando bem uns para os outros, se dando as mãos. E agora a gente amplia esse movimento de risada, de bem-estar, de fraternidade para todo o nosso bairro e mais adiante para toda a nossa cidade. E agora a gente aos pouquinhos vai sentindo como se nós estivéssemos subindo e olhando de cima. E agora, olhando de cima, nós visualizamos todo o nosso estado. O nosso estado, as pessoas estão rindo em todo o nosso estado, estão vibrando de amor, estão vibrando de riso. E subindo mais e mais, agora a gente visualiza todo o nosso país. O nosso país todo é uma só risada. Uma risada de prazer de viver, uma risada de vontade de criar um mundo melhor. E subindo mais e mais, agora nós inundamos todo o nosso continente com a nossa risada. E mais, e mais, e mais, e agora saímos fora da atmosfera. E nesse momento nós olhamos à nossa direita e à nossa esquerda e nós somos convidados a participar de uma imensa roda, uma roda que envolve todo o nosso planeta Terra, todo o nosso lindo planeta azul. E nesse momento nós estamos de mãos dadas com pessoas de todas as idades, de todas as raças, de todas as crenças. O que nos une nesse momento é o nosso desejo de fraternidade, o nosso desejo de solidariedade, o nosso desejo de paz para todos os povos do nosso planeta.
E agora nós olhamos para o nosso lindo planeta azul e nos encantamos com a sua beleza, com a beleza das águas, dos mares, com a beleza das montanhas, com a beleza das florestas, com a beleza das luzes daqueles lugares onde ainda é noite, com a beleza que o sol revela nos lugares onde o sol já está brilhando. E nós envolvemos nesse momento o nosso planeta com o desejo profundo de fraternidade que brota de cada coração desta roda. E nesse momento nós percebemos que todos nessa roda têm o peito iluminado, iluminado pela chama do amor. E no rosto de cada pessoa dessa roda, nesse momento, nós vemos um lindo sorriso. E nós vemos como as pessoas ficam belas quando sorriem. Não existe sorriso feio. Existem sorrisos. E sorrisos iluminam o dia. Então, que nós possamos iluminar o dia de todo o nosso planeta Terra e trazer conosco no nosso coração esse desejo de paz e que nós possamos ser instrumentos dessa paz no dia de hoje, no dia de amanhã e sempre. Inspiramos profundamente agora, soltamos as mãos da nossa direita à nossa esquerda e aos pouquinhos vamos retornando para a atmosfera, para o nosso continente, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa vizinhança, para a nossa casa e para o nosso corpo. E aos pouquinhos vamos movendo os dedos dos pés, os dedos das mãos e nos preparando para abrir os olhos, cada um no seu tempo. Terra chamando, terra chamando. Como estão? Como estão? Terra chamando. Alguém gostaria de abrir o som, comentar como é que está, como é que está se sentindo? Todo mundo aterrissou já? Que delícia, Val, que delícia de sessão, de relaxamento, maravilhoso. Gratidão, gratidão. Bem, agora só para encerrar, né, a sessão, a gente faz a ativação final e depois eu passo a palavra para a Vera, tá bom, Vera? Então vamos lá. A ativação é simplesmente isso. Ro, ro, ha, ha. Ho, ho, 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 ha, ha. Muito bem, muito bem. Obrigada, gente. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Aí eu passo a palavra para a Vera. Obrigada, Val, por estar aqui com a gente. Val, sempre uma terça por mês, nos dá esse presente da sua presença, a sua alegria e o seu viver com o riso, com o yoga do riso, né? Que faz com que nós nos tornamos cada vez mais as pessoas alegres, positivas, de bem com a vida e partilhando, né? Fazendo essas relações de amizade, né? Amorosas. E é lindo ver essa família do Yoga do Riso, que nós
nos unimos dessa forma, né? Cheio de gratidão, de amor, porque o fluido maior é o riso. É o riso que nos une, que atrai, né? Porque o riso também ele vai seguir essa ordem, a lei, né? Por afinidade, nós vamos assim enlaçando, anelando o que é as virtudes maravilhosas de cada um de nós e despertando cada vez mais. E com isso nós contagiamos, né? Porque o riso contagia, o sorriso contagia. Vamos rir mais, vamos sorrir, rir e espalhar. Com a ideia, assim, de que quando nós doamos, é natural receber. E então, quando você desapega, né, do receber, é doar. Então, eu convido a todas aqui a praticarem, a doar o seu riso, o seu sorriso, e não importa a quem, aonde ou como, que idade, né? Bom, idade, pessoas, fatos, vamos ter essa decisão de todos os dias doar riso e sorriso para espalhar o amor. Bem isso. Gratidão, viu, Val? Eu viajei com sua meditação, com seu direcionamento. Você transmite muita paz, muita serenidade, muita firmeza, muita prática no que você está fazendo, no sorrir. Gratidão. Obrigada, Denise, obrigada. Eu sempre digo que o meu medo é que eu fique lá, sabe? Nas alturas. Não, e isso que a Vera estava dizendo, né? Que a gente doa e a gente recebe ao mesmo tempo, né? Então é maravilhoso, né? Porque aí o momento que eu estou fazendo com vocês, eu estou fazendo comigo, né? Então não tem como, né? Rir e para os outros e não rir para si é ao mesmo tempo. A gente está dando e recebendo. É maravilhoso, não tem preço. Obrigada Maria João, obrigada Denise, Elaine Cristina esteve com a gente aqui acompanhando também, está nos ouvindo, Elaine Cristina, está nos ouvindo? Eu acho que ela não está ouvindo. A Linda, Paulo Bardal, Ângela maravilhosa, Gisele sempre com a gente, a Tânia também, algumas estão em atividades, trabalho, outras indo para a direção, mas estão aqui presentes, conscientes e também doando sua presença, seu riso e levando, né, para ao universo, para o mundo, para os lugares onde vão. Parabéns a todas, muito obrigada por essa manhã de terça-feira, no mês de maio, aqui, 13 de maio. Sou muito feliz, muito grata, então, a Deus por essa oportunidade de estar aqui, ao meu pai e à minha mãe, graças a ele estou aqui, vivendo isso e transformando a minha vida também em só coisas boas. Então, obrigado por todos. Obrigada. Gratidão a todos. Sejam todos muito felizes e mais risonhos, que o riso nos acompanhe. Val, mais uma vez, parabéns, muito obrigada. Obrigada. Então, aprendi com a Lulis, ó. Um abraço Assim, apertado para vocês. arrastei. Tchau, então. Vamos lá. Tchau. Achar a saída da sala aqui, onde é que fica?